Em João capítulo 6, versículo 37, na parte do meio, assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e que vem a mim de maneira alguma, de modo nenhum, eu lançarei fora. Amém, meus amados? Esse é o nosso Deus, que nós podemos nos render perante Ele, podemos exaltar, podemos adorar, podemos bendizê-lo. Em todo momento podemos nos quebrantar perante esse nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Queria pedir a Cristiane que orasse nesse momento, agradecendo, entregando esse momento que nós estamos para adorar, para exaltar, para ouvir a voz de Deus, Senhor. Deus vem falar aos nossos corações nessa noite. Grandioso Deus, Pai, nós queremos colocar neste momento, Senhor, pelo altar, este culto, tudo que aqui for feito, Deus, seja somente para a honra e glória do coração do nome, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, nós te agradecemos por o Senhor nos sustentar, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pelo alimento que não falta em nossas mesas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias, nós te agradecemos, ó Deus, por nos sustentar nesses dias quentes, nesses dias que também chora, às vezes também faz frio. Senhor, nos sustenta em todos os momentos, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que levou neste tempo, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo, ó Deus. Que cada pessoa, Senhor, reconheça cada dia que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, Cristo. Você pode orar ao Senhor. Nós iríamos fazer o culto lá fora de novo, como foi no passado, mas devido aos ventos fortes que deram ontem, eu vi até preferido o período e tira a segurança, porque esse vento está dando hoje à tarde, até amanhã vai complicar para a gente. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo o culto aqui dentro hoje. Pelo menos as pessoas estão um pouco na parte de fora, graças a Deus, mas nem creio, ia atrapalhar muito. Você pode adorar o Senhor com palmas, andando sobre as águas. Nosso Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, pode mover céus e terra. É Ele que sustenta o universo inteiro, porque agora Deus disse que toda a criação se rende a Ele. Por esse motivo, podemos adorar o Senhor com palmas, com cânticos, com júbilos, adorando aquele que vive para todos sempre. Thank you.
Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Eu vou ler os versos pares. A igreja verá os versos simples. Vai ser projetado ali. Mateus 7, versículo 24 ao 29. É o final do ensinamento do sermão do monte, ou do sermão da montanha, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Eu vou ler os versos pares e a igreja, com a sua voz, os versos simples. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras, as minhas palavras, e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, as minhas palavras, e não as cumpre, comparo ele ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém, meus amados irmãos? Aquele que ouve as palavras de Jesus, as pratica, ele é um homem sensato, constrói a sua casa, sua rocha, sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus, que sempre conclui, ensina, cura, salva, perdoa, com graça e com misericórdia. Aí de pé, nós vamos cantar a canção 476 do cantor cristão Brilho Celeste. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, assim poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção bastante vigor, dando glórias ao nome do nosso Deus. Yeah.
você iria que orasse a Deus, agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas na nossa vida. Irmãos, pode acelerar. Qual é o seu desejo? Qual é o nosso desejo? Essa é uma pergunta que tem que fazer algumas vezes na vida. Qual é o nosso desejo como igreja? Qual é o nosso desejo quando nós estamos aqui na igreja? Ou estamos em nossas casas, lendo a Bíblia ou não lendo? Pensando em Deus, muitas vezes, algumas vezes não pensando, qual é o nosso desejo? A Bíblia nos garante que Deus conhece todas as nossas intenções, do começo ao fim. A Bíblia nos garante que perante Deus não podemos esconder nada. A Bíblia nos garante que Deus esquadrinha e sonda as nossas vidas do início ao fim. Em todos os momentos, a Bíblia nos garante isso. E essa canção é uma oração. Que você faça dessa canção uma oração pedindo a Deus para responder essa pergunta. Deus, qual realmente é o meu desejo? O que me cabe como homem, como mulher, o que me cabe como igreja? Por qual motivo eu vim aqui? Este é o nosso desejo, Senhor, não o nosso coração.
orar ao Senhor. Santo Deus, toma o nosso coração, nossa vida, nossa alma, e faz o teu querer em nossas vidas. Opera maravilha, Deus, no meio do povo. Aqui estamos para adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, reconhecer que Tu és Deus, ó Deus, acima de tudo, de todos. Não há outro como o Senhor. Fala agora, Deus, mediante a leitura da palavra. Nós já adoramos o Senhor, já reconhecemos que Tu és Deus, já adoramos ao Senhor nos louvores, nos dízimos, nas ofertas, e agora, Deus, iremos ler a palavra e meditar sobre a mesa. Santo Deus, Deus conosco, Emmanuel, fale conosco, ó Espírito Santo, ministra em nossos corações, abre os nossos olhos, pois oramos convictos em Cristo Jesus. Amém. Aí nós vamos lá para Mateus 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós voltamos a falar sobre os milagres de Cristo Jesus. Vimos 8 milagres do Evangelho de João. E hoje vamos começar a ver os milagres contidos do Evangelho de Mateus. Vamos ver 2 milagres hoje. O tema da mensagem para essa noite: fé, o caminho para romper as dificuldades. Se você olhar, se nós olharmos para Mateus capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus capítulo 1 até o capítulo 4 vai mostrar a pessoa do rei. Quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que os 4 primeiros capítulos ele está mostrando o rei em pessoa. Então, o capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus vai nos dar esse deslumbre do rei. E se você continuar na sua leitura, continuar na sua pegada de entender quem é esse rei, entender por qual motivo ele aqui está, ele que veio, entender qual o seu nível, o seu poderio, quem realmente ele é. E se nós continuarmos a ler, e ler o capítulo 5 até o capítulo 7, vai ver um belo sermão chamado Sermão do Monte, que é onde Jesus ele chama principalmente os seus discípulos e começa a orientá-los. Então, o capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai relatar os princípios desse rei e do seu reinado. No capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, Sermão do Monte, você vai ver que Jesus ele relata que esse rei tem os princípios dele, dentro da vontade dele, do querer dele, e também o seu reino é pautado em cima desses princípios. No capítulo 8, meus amados, em diante, Jesus termina o capítulo 7 com um contexto que nós lemos, usando como se fosse uma parábola: o homem sensato e o homem insensato. O sensato ele pratica aquilo que ele ouviu. O sensato ele não guarda só para si, ele tem esse funcionar de Deus, porque é princípio de Deus. Seja luz, não pode esconder a candeia debaixo do alqueire, botar a lanterna debaixo da mesa. Não, Jesus mostra isso no capítulo 5, 6 e 7. Ou seja, aquilo que vocês aprenderam, vocês têm que testificar, vocês têm que mostrar. Não pode esconder a luz.
Então o prudente, ele ouve as palavras, a palavra faz mudança no coração dele, e ele pode, Jesus compara esse prudente como um bom construtor, que sobre uma rocha firme, que é o próprio Cristo, a pedra viva. Inclusive, se vocês, aqueles que não estão vindo na EPD, falando sobre isso hoje, a pedra angular, a pedra viva, que é o próprio Cristo, fecha parênteses. Então, o prudente, ele é comparado com um bom construtor, que sobre uma rocha sólida, firme, que não cai, que não cede, ele constrói a sua casa, a sua morada. Em contrapartida, Jesus fala: tem um homem prudente, aquele que ouve, somente ouve, mas não pratica, mas não vive. Esse homem prudente, ele é comparado com um mau construtor, que não faz uma pesquisa no solo, constrói a casa de qualquer modo, de qualquer jeito, joga os alicerces sem fazer os cálculos necessários. Vem as tempestades, vem os ventos, vem as lutas, vem as batalhas. E cai. No final do capítulo 7, os seus discípulos e todo mundo vai em volta de Cristo, admiram-se dele e falam: nunca vimos ensino como este, tanta profundidade. Então, capítulo 5 a 7 mostra os princípios desse rei. Não é um rei qualquer. E do seu reino também baseado nesse princípio. Capítulo 8 em diante, agora nós poderemos ver a soberania absoluta do poder desse rei. Vejam, não sei se vocês já pararam para perceber. Capítulo 8 e 9, Jesus ao descer do monte, capítulo 8 e 9 de Mateus, relata 10 milagres, mostrando que ele, Jesus, é o rei. Jesus, ele ensina, é como se ele falasse: eu ensinei vocês, agora vocês vão ver realmente quem sou eu. Agora vocês vão ver que eu sou o rei todo-poderoso. Vocês vão ver, vocês entenderam os meus princípios, entenderam que o meu reino tem princípios, tem as suas regras. Agora vocês vão entender que eu sou o próprio rei. Jesus mostra 10 milagres, capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, mostrando que ele é o rei, ele é o Messias, ele é o próprio Deus entre nós. O que nos alarma, nos faz pensar, é que desses 10 milagres, 5 deles foram feitos na região de Cafarnaum. Pastor, o que tem isso a ver? Porque essa cidade foi a cidade que mais pôde ver os milagres de Jesus. E foi a cidade que muitos da região de Cafarnaum não creram em Jesus. Eles viram o milagre, viram acontecer, viram de várias formas, não somente em Cafarnaum, mas fora deles. E o povoado de Cafarnaum, muitos deles não creram em Jesus. Alguns até expulsaram ele de lá, porque não queria saber dele. Isso mostra que os milagres não é pelo milagre que eu creio em Jesus, como é falado hoje em dia. Isso desmistifica aquela ideia de que eu preciso de um milagre para crer. Então nós estamos perdidos. Porque se nós não conseguimos ver, posso respirar pela manhã, e nesse momento você sentado nesse banco duro, nesse calor que está fazendo, já é um milagre de Deus. Se você não consegue entender isso, nós somos mais cegos do que os cegos na ciência que Jesus falou João 8. Não é o milagre que faz crer Jesus, não é. Pessoas hoje vivem à torta direita, vagando de um lado para o outro, como se fossem loucos, desvarados, buscando milagres para crer em Jesus. Não é o milagre que faz crer em Jesus. Hoje nós iremos ver, meus amados, dois milagres que envolvem fé direta e indiretamente. Dois milagres, um na sequência do outro. Vejamos. Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiu. E eis que um leproso,
Tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote para fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: ele veio curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de entrares em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz, meu servo, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e aos meus servos: faz, e isso, e eles fazem. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: pode ir embora, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus amados? A fé, o caminho para romper com as dificuldades. Os textos que nós lemos, os dois textos, versículo 1 até o versículo 3, vai nos mostrar algumas verdades, meus amados. E a primeira delas, verso 1 até o verso 4, creia, primeiro ponto, creia, o rei tudo pode fazer. No Evangelho de Mateus, nós vimos versículo 1, versículo 4, mostra o rei. Versículo 5 a 7 mostra os princípios do rei e o seu rei. Então, creia, meus amados, creiamos, o rei tudo pode fazer. Quando eu falo sobre o tema fé, caminho para romper a dificuldade, quando eu falo sobre fé, caminho para romper a dificuldade, não me refiro, meus queridos, às fábulas de fé que estão sendo apresentadas nos nossos dias. Não me refiro a esse tipo de fé. Não me refiro a esse tipo de fé atuais. Absolutamente não é esse tipo de fé. Antes, me refiro à fé sólida, onde o seu crer tem base alicerçada, sólida, eterna e poderosa. Eu falo de uma fé de crer que tem a sua base sólida no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É por meio dessa fé sólida que rompe com todas as dificuldades. Então, que possamos crer realmente no Rei, tudo pode fazer. Os versos 1 ao verso 4 nos mostram exatamente isso. Depois que Jesus termina de dar uma aula, explicando todos os mandamentos de Deus, Jesus pega o decálogo, Jesus pega os 10 mandamentos puros de Deus, e começa a explicar. De capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é uma explicação prática, objetiva e direta, pessoal, para os cristãos, para a igreja. E eles não creram, muitos não creram, não entenderam. E agora Jesus desce e começa a nos mostrar essa prática dele. Veja o verso logo no início. Ora, descendo Jesus do monte, grande multidão, sempre foi assim, Jesus não poderia ir para um lugar nem para outro, grande multidão seguia
Jesus. Só que essa multidão teve uma surpresa. Por qual motivo? A pessoa desse leproso era inadmissível. Um leproso, ele vivia isolado, afastado. Tinha uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. Ele ficava mais ou menos em termos de distância, 30 a 50 quilômetros da cidade. Uma pessoa, para levar algum alimento para essa cidade dos leprosos, ia até um período, até uma distância, colocava ali no meio da rua, no mato, as comidas, as roupas, os bilhetes, e saía. Depois alguém lá naquela cidade vinha e pegava e levava para essa cidade. E quando um leproso tinha que passar no meio de uma idade para ir para o outro lado, esse leproso, esse homem teria que levantar os seus braços e sair gritando igual louco: sai da frente, sou leproso, sai da frente, sou leproso. Um homem que vivia uma vida isolada, um homem que vivia triste. O versículo 2, meus amados, mostra esse homem. E lá em Lucas capítulo 5, versículo 12, vai trazer que esse homem não é somente um leproso, mas o corpo dele era cheio de lepra, da cabeça até seus pés, feridas mais feridas, manchas mais manchas, exalava um mau cheiro dele. Todo o seu corpo repleto de lepra. Era esse homem, mas creia que o rei tudo pode fazer. Lá em Levítico capítulo 13, traz algumas regras, algumas verdades sobre algumas características terríveis sobre a lepra. Veja, se você olhar para Levítico capítulo 13, versículo 3, vai falar que a lepra é um mal profundo demais. Versículo 3 de Levítico 13 vai falar que a lepra é um mal profundo demais. O versículo 8 do capítulo 13 de Levítico vai falar que esse mal profundo, ele espalha-se rapidamente. Uma pessoa, quando ela é detectada com a lepra, rapidamente ele já era afastado, porque sabia que aquela ferida, que aquela mancha iria espalhar-se rapidamente. Então, no mesmo instante, a pessoa era excluída da sociedade, da família, dos seus pais, dos seus amigos, não tinha mais prazer em viver, era melhor que ele morresse. Versículos 45 e 46 de Levítico 13, além de mostrar o mal profundo, espalha-se rápido, vai falar que ela contamina rapidamente também. E além de contaminar, ela exclui, ela isola, ela afasta de todo o convívio. A quarta característica que Levítico nos mostra, Levítico 13, versículos 52 e 57. Ela destrói tudo, ela corrói tudo. O fogo é o seu destino final. Se vamos fazer uma comparação, fazemos uma ponte, fazemos um paralelo com a lepra hoje está controlada em quase todo mundo. A lepra ela é extinta, mas se vamos fazer uma reabilitação, um mal profundo, espalha-se rápido, contamina tudo, exclui tudo, afasta tudo, destrói tudo, o fogo é o seu destino final. A lepra é uma representação clássica e profunda do pecado e a sua ruína e miséria que ele traz. Esse homem, meus amados, cheio de lepra, cheio das suas adidas, é como a humanidade de hoje, cheio dos seus achismos, cheio dos seus pecados. Quem dera se fôssemos igual a esse homem, que teve a coragem de passar no meio da cidade, levantar os seus braços e se aproximar de Cristo e pedir por misericórdia perante Ele. O versículo nos mostra mais ainda, você pode ter aí, mostra que esse homem adorou ao Senhor Jesus. Se você olhar para Marcos 1,40, vai ver, diz assim, ele de joelho. E Lucas capítulo 5, versículo 12, nos ajuda mais, rosto em terra. Esse homem leproso se aproxima de Jesus e a multidão, eu imagino a multidão, ao ver o leproso gritar, sai do nosso meio, e Jesus se aproxima e a multidão vai para trás e diz, Jesus, eu imagino isso. Quando eu estou lendo esse plano, eu vejo a multidão se afastando desse homem, e esse homem
joga o rosto em terra, ajoelhado, prostrado, clamando por misericórdia. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Senhor, eu creio que tu és rei, eu creio que tu pode fazer todas as coisas. Se o Senhor quiser, faça a sua vontade sobre mim, que essa minha lepra será extinta, será apagada. Olha o verso 3. Veja aí comigo. E Jesus, esse tremendo amor, irmãos, às vezes nós não entendemos, porque era impossível, inadmissível um homem tocar uma pessoa leprosa. Ao fazer esse toque, ao tocar nesse leproso, Jesus se tornava leproso, se tornava impuro, se tornava imperfeito. Jesus era para ser agora isolado, excluído. Imagina a multidão daqueles incrédulos e os próprios discípulos dele: mestre, ele é leproso, o Senhor vai tocar nele. E ambos os textos, Marcos e Mateus e Lucas, vai mostrar que Jesus toca desse homem. E não somente um toque qualquer. Marcos 1,41 fala de Jesus profundamente compadecido dele. Chega perante ele, toca nele. A impureza desse homem é como se fosse uma transfusão de sangue. Só para os irmãos entenderem, claro que não é isso. Mas há uma transmissão ali. A impureza desse homem não consegue transmitir para Jesus, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Jeová Jireh, que tudo pode fazer. Ele faz as coisas impossíveis acontecer. Automaticamente esse homem não pôde passar para a lepra, mas Jesus passou a cura para ele, transmitiu a cura para ele, e assim foi feito. Mas o rei diz mais exatamente isso: Jesus tocou nesse homem, dizendo: quero, fica limpo. Olha a quantidade, imediatamente ficou limpo da sua lepra. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse homem cheio de mágoas, cheio de feridas, cheio de manchas, no mesmo instante, ao toque do Rei dos Reis, ao crer que o Rei tudo pode fazer, ao tocar de Jesus desse homem, a sua pele, cheia de machucados, cheia de mancha, começou a ficar puro, liso. O mau cheiro, o odor dava, começou a ir embora. E esse homem, no seu estado de miséria, no seu estado de purificação, agora começa a ser compor. Olha o verso 4. Devia dar uma hora. Olha, você ficou limpo. Agora vai lá, olha que Jesus cumpre a lei. Por que, irmãos? Os milagres de Cristo. Cristo não precisava fazer milagres, mas fez para quê? Para cumprir a lei, toda a lei, para que nada ficasse a ser cumprido. E uma das leis, um dos milagres para a vida do Messias era curar doenças impossíveis, como a lepra. Era ressuscitar mortos, como vimos o caso do amigo de Jesus, Lázaro. Era fazer os milagres para o homem impossível, a lepra, a ressurreição dos mortos. E Jesus vem quebrando todos esses, como falamos hoje, todos esses paradigmas, essas regras humanas, para mostrar: eu sou o Rei, eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus. Mas ele fala o seguinte: vai lá, não fale com ninguém, mas apresente ao sumo sacerdote, mostra para ele quem você é, leproso. E cumpra a regra, cumpra a lei, cumpra para que você possa cumprir o sacrifício, a ordenança, que é o que? Que está lá em Levítico capítulo 14, versículo 4 a 7. Dois pardaizinhos, duas rolinhas, que era para ser sacrificada como oferta a Deus. Essas duas ofertas eram um simbolismo para mostrar aquilo que Cristo fez por ele. Restauração e cura. Se fosse hoje, as pessoas queriam mostrar: eis ali a igreja dos milagres, eis ali fulano dos milagres. Jesus não precisa de plateia, Jesus não precisa de multidões, Ele é. Jesus não precisa de ser reconhecido, Ele é.
Jesus não precisa de fazer milagres, Ele é todo poderoso. Ele fala, vai embora, não fale com ninguém mais. Mateus e Lucas, Marcos e Lucas, a mostrar que esse Senhor não sabia do saiu contando para todo mundo. Jesus, aquele que desceu do monte, a ensinar o Senhor do monte, aquele, eu estava lá na ponta esperando ele descer. Quando ele desceu, correr até ele. Aquele Jesus, é ele mesmo. Ele entrou. E a multidão se apavorou em busca de Cristo Jesus. Como diz Marcos, capítulo 1, 40, 44, e Lucas, capítulo 5, 12, 14. Creia, o rei tudo pode fazer. A segunda coisa, meus amados. A segunda coisa. Creia também, creia pela palavra do rei. Tudo faz e refaz de novo. Creia pela palavra do rei que tudo se refaz e se faz de novo. Versículo 5 ao 9 e versículo 13. Agora passamos para o segundo pilar. Esse homem do primeiro pilar, ele lançou-se crendo em Jesus. Uma fé verdadeira nele. Agora o segundo milagre é mais complicado, porque esse centurião, que era um comandante que comandava 100 homens de Roma, era um comandante de uma tropa de 100 homens, pela sua autoridade fazia e desfazia as coisas. O milagre que vamos ver agora, versículo 5 a 9, versículo 13, creia pela palavra do rei, tudo se faz, a fé é o caminho para romper com a dificuldade. O rei de todo poder, como diz Mateus 28, versículo 18, foi me dado todo poder nos céus e na terra. E pela tua palavra, tudo se faz e refaz de novo. O Deus de Mateus, capítulo 8, versículo 5 diante, nos apresenta o milagre pela fé, de terceiros. E a distância. Isso é muito importante nós identificarmos e sabermos, pois não é o milagre, grava isso, irmãos, não é o milagre que me faz crer em Jesus. Antes é por crer, um crer sólido e verdadeiro em Jesus Cristo, que vem o milagre. Não é o milagre que me faz crer. Eu preciso de um milagre para que eu possa crer. Não, meus amados, eu creio em Cristo e o milagre vai acontecer, se assim for da vontade dele. E se não for também, o que me basta é crer nele. As pessoas estão correndo, brigando para milagres, para falar assim, eu creio. Não tem milagre, eu creio. O milagre não é o milagre que faz crer em Jesus. Antes é o consolo e verdadeiro de Jesus que deu o milagre na cara dele. Então o milagre, meus amados, não tem tanta importância se formos olhar. Mas o crer em Jesus, o crer na palavra do rei, isso é importante. O crer em Jesus, e sim, isso sim é muito importante. O verso 5 vai mostrar. Você pode ver Cafarnaum, como eu falei, fez 5 milagres dentro de Cafarnaum. E mesmo com essas amostras, com esses milagres apontando, muitos não creram. Viram os milagres, viram os prodígios, viram as proezas. E mesmo assim o coração do homem duro, obstinado, afastado, corrompido pela leva do pecado, não creio em Jesus. Então não é o milagre que faz crer. O milagre então não leva a crer em Jesus, e muito menos me leva ao céu, se não for por meio de Cristo. Olha o verso 5, se você olhar para Lucas, capítulo 7, versículo 3 a 6, mostra, meus amados, que a minha versão fala assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Mas se você olhar para Lucas, capítulo 7, versículo 3 a 6, vai ver que esse centurião, ele nem lá estava. Ele mandou terceiros, ele mandou algumas pessoas, alguns dos anciãos judeus, para ir até Cristo e falar com ele a situação do seu servo. Na verdade, esse homem, esse
trouxe milagre. Esse centurião se achava, no texto, por irmãos, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus fala no 7, ok, eu vou lá acudir esse homem, acudir o céu desse homem, vão comigo. E aí olha a ordem que esse homem deu para os seus céus. Olha, eu sei que ele vai querer vir aqui, mas não deixe, por favor, ele faz isso, porque esse homem achava-se, entendia que ele era indigno de receber a Jesus em sua própria casa. Está no verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Esse centurião, esse homem, ele não queria, por motivo ainda, ele se achava indigno de Jesus, ele sendo gentil, Jesus judeu, ele sendo um soldado romano, e Jesus, um homem santo e puro, ele sabia que eu sou indigno, não venho até a minha casa, mas apenas, meu Senhor, manda a tua palavra, que eu sei que a tua palavra tudo pode fazer, que a tua palavra tudo se faz. Crendo, esse homem, meus amados, se achou digno. Antes, ele clama a Jesus à distância, mas crendo na palavra do Rei Jesus, e o milagre ia acontecer. O verso 7 a 8 que eu falei mostra isso. O verso 9 ele fala: também eu sou sujeito à autoridade. Veja, irmãos, esse homem, ele entende que ele tem toda a autoridade. Ele poderia, pela sua autoridade lá no poderio romano, a obrigar Jesus a vir até ele. Mas esse homem entendeu no verso 9 que toda a sua autoridade para os seus guardas, para os seus servos, para os seus escravos, eu falo e eles fazem, eu chamo e eles vêm, eu mando e eles vão. Ele entendia, no verso 9, entendia que toda a sua autoridade humana não se comparava com a palavra do verdadeiro Rei dos Reis, que tudo pode fazer. Ele entendia que a sua autoridade não se comparava com a autoridade de Cristo Jesus, o Rei. É por isso que ele fala: não venha, porque eu também tenho as minhas autoridades. Eu falo, que é contexto. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Ele coloca a sua autoridade, verso 9, verso 8, no chão, no pé, verso 9. E reconhece a autoridade maior de Jesus. Agora o verso 13 fala bem assim: então disse Jesus ao centurião: pode ir aos seus servos que ele está, pode ir para vocês, pode ir. Que o amigo do centurião, o servo dele, já está curado. Pode ir e seja feito conforme a tua fé. A fé do centurião não era dele. A fé dos amigos que veio interceder a Jesus 40 cruz do centurião não era deles. Eles criam em Jesus. Mesmo a distância, Senhor, não precisa ir pela tua palavra, pela palavra do Senhor. A palavra que rompe todas as dificuldades. Pela palavra do Senhor, tudo se faz bem. Jesus é o mesmo. A palavra dele é a mesma. Qual a diferença, então, irmãos? É o crer. Qual a diferença? É entender. A fé desse homem estava em Jesus. E onde está a sua? Onde está a nossa fé? A fé desse homem está no Rei, na palavra do Rei, que tudo pode fazer. Aonde está a nossa? Aonde está a fé desse século? Aonde está a fé da igreja? Aonde está a fé das famílias, dos cristãos? A vida verdade, será que temos fé? Será que cremos realmente na palavra do Rei? Esse o judeu com o gentio,
um dia, um homem colocou a sua autoridade por terra e reconheceu a Jesus a sua autoridade maior que ele. A terceira e última coisa, a promessa do rei, Jesus vai se cumprir. Creia nisso. A promessa do rei Jesus Cristo, o Senhor, vai se cumprir. Creia nisso. E aqui é um alerta para você essa noite. Para nós. É um alerta, porque o verso 10 a 12, no meio desse milagre, Jesus ele traz um alerta. Ele traz uma promessa profética que aconteceu e tem acontecido e vai continuar acontecendo. Toda promessa de Jesus, o Rei, o Senhor, toda promessa de Jesus, o Rei, o Senhor, já se cumpriu. Entendo bem, está sendo gravado, já se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. As promessas que Jesus fez, elas se cumpriram, estão se cumprindo e vai continuar cumprindo. Por quê? Porque é vontade dele. Veja, todo momento, pois ele, Jesus, não mente, como diz João 14, versículo 6. Ele é a verdade. O caminho é a vida. Ele é a verdade. Falar, como nós falamos hoje, e até às vezes pregamos algumas vezes, falar que tem fé é uma coisa, falar que crê é uma coisa. Agora, meus amados irmãos, crer, ter fé, crer verdadeiramente, viver com essa fé verdadeiramente em todo momento, isso é muito diferente. Falar que eu tenho fé, falar que eu creio é uma coisa, agora crer e viver por fé em todo momento é muito diferente, porque falar, quando eu somente falo, eu não tenho compromisso, é um falar sem compromisso, é um falar que eu não quero me comprometer com o Senhor da palavra, eu quero me comprometer em mudar de vida. Falar que sou cristão, falar que sou salvo, falar que sou evangélico, falar que sou da igreja, falar que sou membro, é uma coisa diferente. Muitos falam e muitos creem, e a Bíblia mostra que até o demônio do inferno crê em Jesus. Crê tanto que estremece. E a humanidade hoje vive um fingimento de fé, uma fagulha, uma folha seca voando de um lado para o outro, uma fé rasa, sem base nenhuma. Na verdade, uma fé de um construtor imprudente que constrói o seu alicerce sobre a areia movediça. Vem a chuva e vai tirando os seus assoalhos, as suas bases. Vem os ventos e a casa vai se tombando. Vem a dificuldade e a casa está manca e começa a botar a pretexto e culpa em todo mundo. Isso é uma fé. Pode falar. Agora, realmente ter fé, creia. Veja, me leve a entender o verso 10, 11 e 12. E fica claro isso para mim, essa diferença. Porque aí eu vou entender que as promessas do rei de Jesus vão se cumprir, estão se cumprindo e vão continuar se cumprir. Fazendo o que, pastor? O que está fazendo, pastor? O que a palavra de Deus se cumpriu, está se fazendo e vai continuar fazendo? O que, pastor? Fazendo a separação entre aqueles que vivem pela fé, rompendo com as dificuldades, e aqueles que vivem um fingimento, uma fé falsa, que não consegue dar dois passos e começa por corações. É isso. Verso 10. Olha o que ele fala no verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: na verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nem mesmo entre os grandes religiosos, nem mesmo entre as grandes igrejas, as grandes sinagogas, ninguém teve uma fé como essa. Dizer: vai lá, meus secretários, vai lá, meus amigos, e peça para Jesus, o rei, mandar uma palavra que o meu servo enche a cama para lhe
não quer morrer, ficará salvo. E o texto nos mostra que no mesmo instante que Jesus falou, pode ir embora, que a fé foi feita. No mesmo instante, esse homem paralítico na cama, doente, esperando a morte chegar, começa a se movimentar, as suas pernas, o seu corpo, começa a ficar firme e forte de novo, e começa a andar, porque a fé sólida em quem? Em Cristo, porque na promessa do Rei que vai se cumprir. É essa palavra. Essa palavra. O centurião reconheceu a soberania. O centurião e os seus amigos reconheceu a soberania, a absoluta autoridade de Jesus, acima de tudo e todos. Olha o verso 6, olha os irmãos que só para entender. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus falou com os seus discípulos numa outra situação, num outro milagre, numa tempestade acontecendo, em contrapartida, um centurião, um gentil, um homem à distância, longe de Jesus, creu nele, confiou nele, dependeu dele, e os discípulos de Jesus dentro do barco, tremendo, vamos morrer, Senhor. Olha o verso 11. Jesus declara abertamente haver uma separação, e também que vai fazer essa separação: o crer, fé sólida, e o não crer, uma fé falsa. Verso 11 ele fala: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do Senhor. O que Cristo quer dizer, muitos ainda irão crer, acima de vocês que estão vendo não creram, mas muitos irão crer, e eu farei essa separação, eu irei separá-los de um lado para o outro, e essa promessa de separação de Jesus está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Cristo está separando os seus rebanhos, as suas ovelhas, a sua igreja, a sua família cristã, aqueles que têm fé sólida, que creem nele mesmo, e aqueles que não creem, aqueles que estão titubeando e precisam abrir os olhos. Eu espero que você hoje não seja desses. Eu espero que você abra os olhos para Jesus e creia nele. Porque o verso 12, essa separação vai gerar juízo e também salvação. O juízo vai no verso 12, no considerável, ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora. Aqueles que se acham pertencentes ao reino, aqueles que se acham salvos em Cristo Jesus, aqueles que se acham merecedores da graça salvadora de Cristo Jesus, aqueles que se acham bons demais, aqueles que se acham santos demais, os mestres da lei dessa época e muitos de hoje também, aqueles que vivem uma falsa religião, uma religiosidade que caminha passados para o abismo, esses ficarão de fora. Assim como Jesus falou lá no capítulo 7, quando ele diz assim: alguns disseram, fiz isso, preguei, expulsei demônio, curei, ressuscitei, fiz um monte de coisa, e ele fala: não conheço vocês, longe de mim, afastai-vos. Verso 12: nas trevas, lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Promessa de Jesus: separação, juízo e salvação. A minha vontade, meu pedido hoje, meu pedido a você hoje, que você creia em Jesus, é que você olhe para o Rei Jesus Cristo, pois toda a sua promessa vai se cumprir. O meu desejo hoje, meus irmãos, é que você realmente entenda e viva a fé, entenda essa fé, o caminho para cumprir a dificuldade. Não há dificuldade que possa suportar o poder do Rei Jesus. Não há. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar o seu controle, Ele pode tirar você, Ele pode nos curar e nos libertar, como Ele fez com esses dois homens, pelo toque ou pela palavra. Ou você
escolhi ficar como os versículos 10 ou 11 do livro. Esperando que eu meu desejo é que você conheça Cristo e muito dele. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor, não sei como você tem vivido, não sei quais são as suas lutas, dificuldades, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história hoje. Vamos receber Deus. Pai, em tuas mãos colocamos as nossas vidas. Em tuas mãos coloco a vida de cada um para que você faça dizer. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades. Deus nos ensina a realmente viver essa fé que rompe com as dificuldades. Eu peço, Senhor, se porventura alguém ainda em dúvida, se porventura ainda falta fé em alguém aqui, Deus, para crer, Senhor, Cristo Jesus, pelo teu poder, rompe com essas cadeias, rompe com essas dificuldades, abra os olhos de cada um. Faça, meu Deus, que eles possam ver, não somente ver, mas crer no Senhor e se entregar nas tuas mãos. Que haja uma luz de vida, que haja cura, que haja renovo, que haja libertação nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que você pode fazer o impossível acontecer. A tua palavra foi lida, foi falada e foi exposta. Que agora o Senhor faça a obra do Senhor pertence, Senhor, de converter o homem e a mulher do juízo, do castigo, das trevas. Abre os olhos e muda, Deus, cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Lembrando que na quinta-feira nós estamos tendo estudos sobre Apocalipse. Você tem dúvidas sobre Apocalipse ou de novo, venha e vamos aprender juntos esse belo livro de esperança chamado Apocalipse. Segunda-feira, amanhã, à tarde, a partir das 5 horas, nós estaremos aqui dando continuidade no levantar do muro e na obra do Senhor. Já fizemos boa parte. De sábado, agora eu e os aqui, temos uma guinada depois, Pessoal, você estava com os outros lá, Zé? No café também, tem um café delicioso. Está muito frio, no café não, pastor? Deus abençoe a todos, irmãos. Ore pelos projetos de música. E logo de jiu-jitsu, em fevereiro começa, para onde vamos lá para uma vez? Sábado, irmãos, aqui se der, vamos para o passeio, sábado às 7 horas. O ônibus estará aqui na frente, esperando os irmãos. Aqui na frente, lá, irmãos, 7 horas o ônibus estará aqui esperando os irmãos. Ok? Se você ainda não deu nome, tem alguma dúvida sobre o passeio, pergunta a Jô e os diante estão ali. Vamos lá. Que o amor de Deus, soberano Senhor nosso Deus nosso, que a graça poderosa, única e salvadora de Cristo Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre as nossas vidas e famílias, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, amados. Vão em paz.